Guten, ou no português, olá. Seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e do Instituto Presbiteriano Mackenzie, produzido para a TV Mackenzie Digital. O nosso programa tem como foco introduzir você à língua e cultura gregas da época helenista, época que vai de 330 a.C. a 330 d.C. No programa de hoje, estudaremos os substantivos da segunda declinação. Um substantivo na língua grega é composto de radical e terminação, ou raiz e terminação. O radical ou raiz são sempre iguais, ou ele é sempre igual em todas as palavras, independente da função, ou do gênero, ou do número. O que vai mudar é a terminação na língua grega. Nós temos diferentes terminações, aqui no caso, uma terminação do dativo plural, a terminação ois. Então nós teremos sempre o mesmo radical, compondo as palavras e os diferentes casos com diferentes terminações. No grego koiné, a terminação varia de acordo com o número, singular e plural, com o gênero, masculino e feminino, e também de acordo com o caso, como nós veremos daqui a pouco. Na língua grega existem três diferentes gêneros. Nós temos o masculino, o feminino e o neutro, este último aplicado nas palavras que não são nem masculinas e nem femininas. Quanto ao número, no grego koiné nós temos apenas o singular e o plural. Já no grego clássico existia um terceiro tipo também, que era o dual, aplicado em substantivos quando existe apenas um par daquela coisa que está se querendo nominar. Além de gênero e número, as terminações gregas variam também de acordo com o caso. O caso diz respeito à função que uma palavra desempenha na frase. Pode ser de sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. No grego, cada função diferente é determinada pela terminação da palavra. No grego koiné, existem os seguintes casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Mas, além do gênero, do número e dos casos, nós também temos diferentes declinações na língua grega. Uma declinação, a definição é a seguinte: uma declinação é uma flexão sofrida pelos substantivos e outros nomes, de acordo com o seu número, gênero ou caso. No grego, cada declinação refere-se ao grupo de palavras que usam o mesmo conjunto de desinências ou de terminações. Existem três diferentes declinações na língua grega. A primeira declinação, ou declinação em ré, a segunda declinação, ou declinação em ômicron, e finalmente a terceira declinação, que também é chamada de declinação consoante. Então, nós temos, por exemplo, a primeira declinação em ré, que além de ré também pode ser uma declinação com substantivos que usam o alfa como vogal temática. Nós falaremos mais sobre essas partes dos substantivos gregos adiante. Então, nós poderemos ter, por exemplo, a primeira declinação, um substantivo masculino singular, neaniai, ou jovem, isso no masculino singular. No masculino plural, neanias, jovens. No feminino singular, poderemos ter a palavra aletheia, verdade, e no plural, aletheiai, verdades. A primeira declinação pode também ter uma terminação diferente. Além dessa terminação que usa o alfa, existe também a terminação que usa o ré. Então nós temos nessa palavra, por exemplo, poietes, poeta, uma palavra da primeira declinação, um substantivo masculino singular. Esse mesmo substantivo no plural ficaria poietai. Se quisermos uma palavra no feminino singular, poderemos usar a palavra foné, voz, e no plural, fonai. Cada uma dessas palavras
pode ser aplicada num lugar diferente, numa frase, desempenhando uma função diferente, e aí ela então teria também terminações diferentes. No programa de hoje, nós vamos ver as diferentes terminações dos substantivos da segunda declinação. É a declinação em ômicron. Um exemplo de palavra, no masculino singular, nós poderíamos ter antropos, no masculino plural, antropoi, no feminino singular, na segunda declinação, rodós, no feminino plural, rodói, no neutro singular, doron, e no neutro plural, dora. Perceba que a terminação para o masculino singular e para o feminino singular é exatamente a mesma, os. E do masculino plural e do feminino plural também é a mesma, oi. O que significa que quando você decora uma palavra na língua grega, além de decorar a palavra, você deve decorar também o gênero, pois a forma da palavra não te dirá se a mesma é masculina ou feminina. É necessário, então, que você decore o gênero. Além da primeira declinação em re, da segunda declinação em ômicron, existe também a terceira declinação, que é chamada de declinação consoante, que é a mais complicada delas, pois é uma declinação bastante irregular. Para nós, por enquanto, nós vamos focar na segunda declinação, ou declinação em ômicron. Nessa tabela, nós temos vários substantivos da segunda declinação. Na primeira linha, nós temos os gêneros, masculino, feminino e neutro. Na segunda linha, nós temos o número, singular e plural do masculino, singular e plural do feminino, singular e plural do gênero neutro. E na primeira coluna, nós temos os casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Perceba que as terminações do singular masculino são sempre as mesmas, tanto para o singular masculino quanto para o singular feminino. São as terminações os, ou, oi, on, e. Antropos, antropo, antropo, antropon e antrope. No feminino, exatamente as mesmas terminações. Rodós, rodu, rodô, rodom e rodê. No plural, nós temos as terminações oi, on, ois, us, oi. Antropoi, antropon, antropóis, antropus e antropoi. As mesmas terminações são aplicadas para o feminino plural. Antro, ou rodói, rodom, rodóis, rodus e rodói. Essas terminações mudam um pouco quando nós chegamos no gênero neutro. Aí, neste caso, nós temos as terminações on, u, oi, on no singular e a, on, ois, a no plural. Nós temos então a palavra doron, que significa dom, presente. Nós teríamos então flexionada da seguinte maneira: doron, doru, doro, doron e dorum. E no plural, dora, doron, dorois, dora e dora. Esse seria então a palavra presente no gênero neutro e no plural. Existe uma forma para facilitar a nossa memorização dessas diferentes terminações da segunda declinação dos substantivos gregos. Os substantivos gregos da segunda declinação no masculino singular sempre têm essas mesmas terminações. Aliás, tanto no masculino quanto no feminino. Se você decorar a expressão ozooione, você então terá decorado quais são as terminações dos substantivos masculinos e femininos da segunda declinação. No caso dos substantivos masculinos e femininos no plural, nós temos essas terminações oi, on, ois, us e oi. Para facilitar a sua memorização dessa expressão, nós criamos a seguinte expressão: oi, ó, nós, us.
oi. Eu espero que facilite. Oi. Ó nós, os. Oi. E aí então você tem todas essas diferentes terminações nessa expressão diferente, nessa expressão esquisita. As terminações da segunda declinação dos substantivos gregos, tanto no masculino quanto no feminino plural. Apenas para vermos de maneira mais clara, então, essas terminações, nós teremos o seguinte. As desinências da segunda declinação no plural. Oi, ó nós, os, oi. Ou agora, numa maneira mais organizada, no masculino, oi, on, ois, us, oi. E no feminino, oi, on, ois, us, oi. E no neutro, que é aquele que muda um pouco mais, nós temos a, on, ois. Perceba que tanto no genitivo quanto no dativo a terminação se repete, e no nominativo, no acusativo e no vocativo também é fácil de decorar, porque essa terminação é simplesmente a letra alfa. Então também não fica difícil de nós decorarmos essas coisas. Os casos, é bom nós termos uma clareza na definição. O que são os casos na língua grega? Os casos são as diferentes funções que uma palavra pode exercer numa diferente ou numa determinada frase. Um dos casos é o nominativo. O caso nominativo é usado principalmente para indicar o sujeito da frase, aquele que normalmente pratica a ação do verbo. Ele pode ser usado também como um predicativo do sujeito. O genitivo é o caso que tem por volta de 30 usos diferentes, mas basta para nós, por enquanto, sabermos que o genitivo serve para apontar posse. Ele é um adjunto adnominal de posse normalmente e é traduzido na maioria das vezes por meio da palavra de, e aí então a palavra grega. Na língua grega nós ainda temos 3 outros casos, 3 outras diferentes funções ou formas que uma palavra pode ter numa frase. A terceira é o dativo, que é usado principalmente para indicar o objeto indireto, mas abrange também as ideias de finalidade, instrumentalidade e localidade. Temos também o acusativo, que aponta o objeto direto da frase, aquele que normalmente sofre a ação do verbo. E, finalmente, temos o vocativo, que é usado para exclamação, invocação ou para chamamento. No próximo bloco, faremos a leitura de um texto grego, a fim de ver na prática alguns dos conceitos que aprendemos até aqui. Fique conosco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Esse é o Isso é Grego, programa de ensino da língua e da cultura gregas do período helenístico. No bloco anterior, aprendemos os substantivos gregos da segunda declinação. Vimos que uma boa maneira para lembrar as terminações ou desinências singulares é a palavra ozooioné, uma palavra criada por nós para ajudar você a memorizar as terminações da segunda declinação, dos substantivos da segunda declinação no masculino ou feminino singular. E a frase oi, ó nós, os, oi, te ajuda então a memorizar as diferentes terminações da segunda declinação do masculino e do feminino plural. Nós veremos isso agora um pouco mais de forma prática numa frase grega.
Essa frase grega é extraída da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É o comecinho dessa carta, que é um dos escritos do Novo Testamento, um dos escritos gregos do Novo Testamento. A frase no grego é a seguinte: Paulus apóstolos Christou Iesu diatelematus teu, tois hagios, tois usin en Efeso, kai pistois en Christo Iesu, haris rimin, kai eirene apoteu patros remon, kai kyrion Iesu Christu. Perceba nessa frase que nós temos diferentes substantivos e cada um com uma diferente terminação. Por exemplo, nós temos o nome Paulo, como ele está no nominativo, ele tem então a terminação os, Paulos. Apóstolos, como está qualificando Paulo, também fica com o mesmo com a mesma terminação, também fica no nominativo. Então, Paulos, apóstolos, ambas palavras, ambos substantivos, tanto Paulo quanto apóstolo ou enviado, estão aí no nominativo. Depois nós temos essas duas palavras, Christou Iesu ou Christou Iesu, e elas têm uma terminação diferente de Paulo e de apóstolo, que é a terminação que é a terminação do genitivo, que indica posse. Portanto, aqui nessa frase nós temos Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. É por isso, então, que nós temos Christou Iesu, para indicar que Paulo é um apóstolo de Cristo Jesus. Essa é uma preposição, nós veremos no futuro o que significam as preposições e quais são as preposições. Essa preposição de a significa por meio de, através, por. Então, Paulos apóstolos Christou Iesu, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade teu, de Deus. A vontade de Deus. Essa palavra telematos é um substantivo da terceira declinação. Então nós veremos mais no futuro, mas ele está no genitivo para harmonizar-se com a preposição. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Novamente, a terminação do genitivo, como nós vimos. A partir daqui, nós temos um artigo e um substantivo. Depois, mais um artigo, um verbo no particípio, e aí nós continuaremos vendo. Esse artigo e esse substantivo estão no dativo. Tois hagios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos, porque ele está escrevendo para aos santos. Note a terminação do dativo plural. Dativo masculino, ou poderia ser feminino também, dativo masculino plural, tois hagios. Tois usin, os santos que estão em Éfeso. Aqui nós temos a terminação do dativo singular, porque aqueles que Paulo denomina de santos, eles estão na cidade de Éfeso. Então, como eles estão ali naquele local, é no dativo que você aponta localidade também, além do objeto indireto. Os santos que estão em Éfeso, kai e pistóis, fiéis, de novo, uma terminação no dativo plural, em Cristo Iesu. Aqui nós temos um dativo, terminação do dativo e a terminação, o nome Jesus, Iesu, é um nome irregular, então algumas vezes a terminação dele não muda muito porque é um nome hebraico sendo usado na língua grega. O que nos interessa então é essa flexão aqui, é essa forma do dativo singular. Então até aqui nós temos Paulos, apóstolos Christou Iesu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, diatelematus teu, pela vontade de Deus, tois hagios tus usin en Efeso, aos santos que estão em Éfeso, kai pistóis en Cristo Iesu, e fiéis em Cristo Jesus. E
E aí Paulo então faz a sua saudação nesse começo, nessa abertura de carta. Charis rimin, graça, esse também um substantivo da terceira declinação, graça a vós, kai eirene e paz. Esse é um substantivo da primeira declinação, da declinação em ré. E paz, apóteu patros remon, ou da parte de Deus, uma terminação no genitivo, nosso Pai. Essa é a terminação genitiva da terceira declinação, que eu já disse, nós vamos ver num outro programa. Da parte de Deus, o Pai nosso, ou o nosso Pai, e Kai, Kyriou Iesu Christou, e também da parte do Senhor, Kyriou, uma terminação genitiva, Iesu, também genitivo, Christou, também genitivo. Note então que na língua grega você deve decorar os substantivos e deve decorar também as diferentes terminações e saber o que significa cada uma dessas terminações, porque é assim que você capta ou entende o significado de uma frase. Aqui na nossa frase, nesse começo dessa carta que Paulo mandou para essa igreja que ficava em Éfeso, Paulos apóstolos Christou Iesu diatelematus teu, tois hagios, tois usim en Efeso, kai pistois en Christo Iesu, charis rimin kai eirene, apóteu patros rimon, kai Kyriou Iesu Christou. Ou na tradução, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós e paz, da parte de Deus Pai nosso, ou nosso Pai, e da parte de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Antes de terminar o nosso programa, vai a nossa dica de hoje. A dica de hoje é que você acesse e conheça o site Grécia Antiga, www.greciaantiga.org, um site sobre a cultura grega com vários textos, algumas monografias e também um periódico sobre letras clássicas e várias imagens. Vale bastante a pena você conferir. No nosso próximo programa, nós continuaremos nos aprofundando na língua e na cultura gregas e eu espero você. Eroste! Até mais!